Sejam todos muito bem-vindos a esse novo episódio, 7º episódio do LSQ Podcast. É um prazer ter vocês conosco novamente, seja vendo a gente no YouTube, seja ouvindo a gente no Spotify, ou então vendo os Reels no TikTok. É um prazer ter vocês novamente e é muito bom a gente chegar aí ao 7º episódio. Hoje eu chamei o meu sócio Salomão, Eduardo Salomão, para estar aqui comigo. Por favor, fique à vontade para... Então, só lembrando aqui, a gente está sempre falando de empreendedorismo, de negócios, e o podcast é para isso, trazer empresários para entender como funciona o negócio, a operação e quais são as dores, quais são os problemas, o que eles passam no dia a dia do cotidiano de empresário. Mais um lembrete só, lembrar que a gente não vai conseguir entrevistar todos os amigos, vai acabar. Então, contato@laporesalomão.adv.br, se você quiser contar a sua história aqui também. Vou devolver para o Guilherme. Muito obrigado para os nossos convidados e vamos lá. É isso, e pode ser quem está começando, quem quebrou, voltou, quem herdou do pai, ou então quem começou do zero, é sempre um prazer. E bom, vamos lá, o que interessa, né? Os convidados de hoje eu já queria trazer, logo que a gente começou aqui. Eu estava bastante ansioso, curioso ter vocês aqui. Eu vou deixar que eles se apresentem sobre a empresa, sobre o grupo, sobre o que eles fazem e vamos dar início. Fiquem à vontade, por favor. Diga o nome de vocês também, vou deixar com vocês. Bom, gente, boa tarde, bom dia, boa noite. Obrigado pelo convite. Meu nome é Gabriel, esse é o Patrick, que vai se apresentar depois. A gente está vindo aqui para falar um pouco do Brecha, que é um grupo que trabalha com diversas frentes artísticas de criação, de ensino, e, enfim, algumas outras coisas também. E acho que é isso. Vamos adentrar nisso daqui a pouco. Vamos. Sim. Eu sou o Patrick Sampaio e sou fundador do Brecha e trabalho, acho que, com muitas coisas. Essa é uma das coisas que eu acho que, inclusive, marca um pouco nossa visão, nossa vontade, nosso desejo, que é uma espécie de interdisciplinaridade, multiplicidade. Então, trabalho, em geral, com artes da cena, como eu tento conectar atuação, roteiro, direção, dramaturgia, tudo isso. E estamos muito felizes de estar aqui. Muito bom. Eu tive esse interesse em convidar vocês, porque aqui a gente, obviamente, é um canal, é um podcast ligado ao empreendedorismo e vocês tiveram essa ligação, esse casamento de arte e empreendedorismo, então fiquei muito curioso para ouvir de vocês. Eu queria, então, que vocês fizessem uma introdução, contassem para a gente como é que chegaram no Brecha, como é que foi esse caminho, como é que vocês se conheceram e o que o Brecha faz mesmo, o que ele fazia, o que ele está fazendo hoje, o que ele sempre quis fazer. E é isso, de onde começou, e deixo a palavra com vocês. Bem, cara, falar sobre a história é sempre meio confuso, porque a gente tem algumas fases, assim, sabe? É uma iniciativa que eu acho que teve muitas gerações, talvez, não sei. Acho que tem uma pré-história, assim, que com frequência, no caso do teatro, começa dentro de uma escola ou dentro de uma faculdade, em que alguns amigos estavam tentando descobrir de que maneira a gente ia conseguir tentar trabalhar com isso, né, pós-formatura. Então, a minha turma na época, na Universidade de Teatro, se juntou e começou a conversar sobre a possibilidade de se tornar uma companhia de teatro, né? E a gente falhou miseravelmente, muitas vezes. E eu diria que o Brecha, ele começa a assinar projetos em 2009, se eu não me engano, já num projeto que trazia algumas pessoas dessa pré-história com convidados, era uma performance percussiva ou um show performático em que a percussão era a questão, assim. Aqui no Rio. E numa parceria com a Daniela Visco e com a Lan, a percussionista, a gente fez uma performance no Sesc, ali em Copacabana. E isso já era uma espécie de reembrulho, assim, uma reconfiguração de um projeto que tinha acontecido antes na universidade com essa turma, né? E aí a gente se apresenta, tal, logo depois a gente ganha um edital também e tem um financiamento público para fazer um espetáculo de teatro. E essas duas montagens, elas
né, uma se apresenta em 2009 e essa outra começa a se pensar como projeto em 2009. Mas eram projetos em que a gente ainda não tinha uma organização, assim, uma prática organizada como grupo, né? Era tipo, chega aí, gente, não sei o quê, parcerias antigas, muitas conversas sobre o que esse núcleo se tornaria, o que ele queria, né? Como é que ele se posicionaria no mundo, tudo isso. E o Brecht, ele realmente, eu acho que encontra um outro momento um pouco mais potente, talvez, mas principalmente menos esquizofrênico, assim, né? E menos, às vezes, trabalhando na lógica apenas do assinar um nome, mas você não ter alguma coisa que é representada por esse nome, né? Uma identidade, depois que a gente começa uma iniciativa de treinamento, um projeto que eu poderia chamar de educacional, já naquele momento. Hoje em dia a gente realmente, né, se entende assim também com uma parte da nossa operação, mas na época a gente começa numa filosofia, inclusive, muito do experimentar, estar junto e pegar uma técnica para estudar e bater cabeça ali junto numa perspectiva bem não hierárquica, assim, bem horizontal, e juntando quem quisesse chegar. E aí, dali, começam a surgir coisas realmente potentes e mais conectadas com o coração, com a identidade, com tudo isso. E aí a gente realmente avança, assim, né? Então, o Brecha, ele é essa iniciativa, essa estrutura que realiza projetos artísticos em várias frentes, tanto na, enfim, performance, no teatro, no audiovisual. A gente já fez projetos de curadoria, eu dirigi teatros federais, tanto aqui quanto em Brasília, por exemplo, fazendo direção artística. E que tem uma relação muito grande com a ideia de pesquisa e de treinamento constante, com a ideia de laboratório. E por isso esse segundo projeto que nasceu ali e que também gera o Brecha se chama Labor, porque essa abreviação de laboratório. Foi em 2009, 2010 também, ou isso foi mais para frente? A gente chamava isso de laboratório do Brecha, ou Brecha Laboratório e tal, em 2009. Mas acho que isso se estrutura de verdade, assim, com uma vontade de, cara, vamos estruturar isso, vamos pensar uma metodologia, vamos reunir essas coisas que a gente descobriu aqui juntos e vamos propor um percurso formativo. Isso foi mais tarde um pouco, mas essa história começa em 2009. Na verdade, em 2008 antes dentro da universidade, mas em 2009 pela primeira vez fora da universidade. Legal, muito bom. E isso foi constituído de alguma forma formal? Teve uma pessoa jurídica criada ou era ainda uma coisa, vamos dizer assim, ainda era ONG, ainda era uma coisa sem fins lucrativos? Como é que... Então, a gente tem no Brasil assim, uma complexidade grande assim, para que você consiga se formalizar quando você está dentro do terceiro setor ou do ramo da cultura, da arte em geral. Assim, né? Então, a gente já teve representação jurídica de muitas naturezas. Nessa época, com frequência, o meu CPF assinava contratos. Eu me responsabilizava por isso e era moleque, né? Tinha 21 anos, talvez. Esse cálculo foi feito assim, tipo, de qualquer jeito. Alguém que olhou agora falou assim, meio velhinho, sei lá, que só isso. Tá certo, provavelmente. Né? Mas eu era moleque e não entendia mesmo desses trâmites, não sabia, inclusive, quais eram os riscos. Quais eram os riscos, né, de estar não formalizado e não atento a isso. Logo depois, eu me junto num movimento nacional de luta por políticas públicas de cultura e começo a aprender um pouco mais sobre o diálogo, né, da sociedade civil com tanto empresas quanto com o Estado. E aí, desse movimento, dessas conversas, surge uma cooperativa, né, que é uma natureza jurídica, né, associativa, que não tem fins lucrativos, mas não é exatamente uma OCIP, uma ONG, né, tem uma lei própria do cooperativismo. Cheguei a presidir essa cooperativa durante 2 anos. Foi uma experiência muito rica e também muito difícil, muito trabalhosa, assim, porque é isso, a gente estava querendo solucionar nossas questões de representação jurídica, né, e a lei do cooperativismo e empreender em geral, né, dentro de um âmbito formal, é um trabalho em si, é um processo em si, né? Então, foi muito duro também enfrentar todas as dificuldades e o quanto a gente, apesar de ser muitas vezes lido, né, como figuras que são muito beneficiadas pelo Estado, né? Existem essas confusões a respeito, por exemplo, de leis de renúncia fiscal, como se, inclusive, não houvesse renúncia fiscal em diversos setores da sociedade, como se a gente não empregasse e gerasse, né, contribuição para o produto interno bruto massivamente, sendo uma indústria hoje que, enfim, é responsável
segundo as últimas estimativas, por mais de 1% do PIB. A gente produz mais emprego do que setores como turismo, inclusive, o que é uma loucura pensar. E é uma tendência internacional, né? Porque eu acho que cada vez mais as grandes economias do mundo, elas estão focando em investir na cultura porque sabem que tem um retorno ali social, totalmente, cara. cultural, Totalmente, econômico. Então, totalmente. acho que É uma indústria, cara. É uma indústria gigantesca mesmo, assim, né? Enfim, e na época a gente estava buscando, né, maneiras de conseguir dialogar com essas instâncias e conseguir financiamento mesmo e se entender cada vez mais, inclusive, como participante da produção de riqueza do país, assim. Mas essa é a história. A gente teve, então, uma cooperativa, depois uma CPF, e depois eu acabei constituindo uma empresa, mas que também só foi possível pelo fato de que a gente foi dialogando também em trabalhos que a gente não assinava como Brecha, porque não eram projetos que eram realizados por nós, mas a gente prestou serviço para muitas iniciativas do mercado mesmo, de entretenimento, o famoso freela. Galera do empreendedorismo aqui tá familiarizado, pra mandar. Então a gente, enfim, acabou também tendo um fluxo de caixa, né, que não vinha, eu acho, da operação direta iniciativa Brecha Público, né, porque é uma iniciativa, enfim, é um diálogo específico mesmo, né? A ideia de bem cultural imaterial, por exemplo, né, ela tem uma participação na economia que, por ser indireta, às vezes ela tem uma mensuração mais complexa, mais difícil. Então, para o público leigo, que não está entendendo, às vezes, a potência que isso tem economicamente, inclusive para a política externa, né? Se a gente olha para países como a Coreia agora, mano, é surreal, assim, o soft power que a galera consegue produzir ali, né? Pô, é fortíssimo. E, enfim, não só K-pop, né? Tudo audiovisual coreano, né? Um monte de série. Essa série que fez sucesso pra caramba na Netflix, o Parasita. Enfim, Round 9. Six. É Squid Game ou Round 6, né? Exatamente. Então, enfim, essa é a história. E hoje eu tenho uma empresa constituída, né? Ela acabou se tornando uma limitada. Mas também só foi possível, né, formalizar, pagar todas as taxas, etc. Tipo, ter um contador, fazer o dever de casa por conta dos fluxos de caixa que geravam no mercado, assim, por prestação de serviço artístico, né? Não era exatamente participar, digamos, da dinâmica de expressão artística, né? Produção cultural e material de forma mais direta com o público. Muito bom, muito bom. Você disse que o Brecha fez diversas apresentações, fez diversos trabalhos, e também disse que ensinava. Essa questão de ensinar ou transmitir a arte para outras pessoas, isso é recente ou também veio desde lá do início? E como é que é isso? O que o Brecha ensina? Essa parte não de produção, mas de alguém que procura o Brecha para, de alguma forma, desenvolver a habilidade artística. Como é que funciona isso? Deixa eu passar a bola pro Gabriel, porque ele viveu um pouco esse percurso. Talvez você possa A minha próxima pergunta seria como é que foi a chegada do Gabriel dentro desse ciclo. Pode emendar. Né? Foi através disso. Eu tava ouvindo você falar, inclusive, eu acho que é curioso, porque talvez eu tenha sido a última safra das pessoas que passaram pelo Brecha como alunos ou pessoas que estavam vindo participar de alguma forma de treinamentos ou de projetos específicos e aí acabaram se juntando, assim, né? Assim, tipo, se tornando parte do negócio e tocando ele por um tempo, pelo menos, contigo. Total. E isso aconteceu para mim em 2017. Eu cheguei lá como aluno também para participar de um dos treinamentos. Era um ciclo de 2 meses, assim, a princípio eu via muito como um treinamento em atuação, mas parecia uma coisa meio diferente, assim, dos cursos que eu via, que eu acompanhava e tal. Tinha uma amiga que estava participando que fazia uns stories, assim, no Instagram que eram muito curiosos e intrigantes, com alguns jogos, assim, meio diferentes. São bastante. E aí eu perguntei para ela, eu vi que abriu uma turma, perguntei para ela o que ela achava, ela falou, só vai. E aí eu fui. E aí estou lá desde então. Essa assertividade misteriosa, né, dos artistas, né? Vai lá. Sim, confia. ela é poeta. Uma das minhas curiosidades de chamar, vontades e curiosidade de chamar aqui é porque mexe muito com a curiosidade, realmente, com o subjetivo. E, é claro, tem esse viés artístico, então eu queria saber mesmo, assim, como é que seria isso. Eu acho que uma coisa que me surpreendeu muito foi a maneira como o ambiente é convidativo, assim, sabe? E pouco intimidador. Na verdade, ele é intimidador, mas ele intimida de uma Quantas maneira... pessoas entraram com você? Na turma que eu entrei, devia ter umas 30 pessoas, 25 pessoas, assim. Era uma turma grande. E naquela época a gente estava fazendo o treinamento na sede do Teatro Amok, que é aqui em Botafogo, no Rio,
que é uma baita sala, assim, imensa e muito imponente. Você entra, você fica meio impactado. E aí essas aulas de teatro já tem um negócio que você fica meio nervoso, assim, quando você chega. Tem um povo que é muito mais solto do que você, tem uns que estão tão travados quanto você. Eu nunca tinha atuado ou feito nada parecido. E desde o começo eu me senti muito, de novo, intrigado, assim, sabe? Eu passei as primeiras semanas observando muito o que estava acontecendo. O Brecha tem diferente, o Patrick, né, nesses anos todos, com essas pessoas que passaram pelo Brecha, acabou desenvolvendo metodologias diferentes de ensino, de treinamento a partir de teorias e técnicas que já existem, e aí criou um vocabulário muito próprio, assim, uma metodologia de ensino, de treinamento, de improviso e composição, como a gente chama, composição em tempo real, de cenas, de texto, enfim, de contracena, muito própria, assim. Então, o treinamento era muito a apresentação de início desse vocabulário, para a gente ir se familiarizando com isso feito muito através de exercícios e provocações. Assim. Consegue dar um exemplo pra gente? Agora eu fiquei curioso. Nesse momento, eu acho até que talvez se assemelhe um pouco a cursos, enfim, de teatro, improviso, que as pessoas talvez estejam mais acostumadas, como caminhar pelo espaço e aí ser guiado aos poucos a perceber os teus arredores de maneira diferente, assim, e treinando a tua percepção de maneira diferente, a maneira como você enxerga as coisas, como você sente as coisas, como você percebe as pessoas que estão contigo andando no espaço. E aos poucos, como você começa a se relacionar com essas pessoas de uma forma incomum, assim, de uma forma pouco usual mesmo, assim. E isso vai, de fato, te treinando para ter uma percepção diferente, o objetivo final sendo que todos ali tenham, de alguma forma, estejam numa mesma página, assim, com relação a como a gente lê o espaço, como a gente lê o que está acontecendo, os estímulos à nossa volta, para a gente poder reagir a partir de uma mesma lógica. Sei que é meio abstrato, assim, mas é abstrato mesmo. Eu ia comentar que essa sensação que o Gabriel relatou, pela perspectiva de uma pessoa que não é do teatro, mas que chega, né, no ambiente das pessoas do teatro e se sente outsider, assim, também um relato que muitas pessoas do próprio teatro trazem pra gente, porque, em alguma medida, demora muito até que esses participantes consigam de verdade associar o que elas entendem como sendo teatro até chegar ali e o que a gente faz, porque a gente está muito ligado à produção dessas outras perspectivas e de uma sensibilidade que está, na verdade, trabalhando num campo diferente do da interpretação ou da representação. Você não vai lá durante muito tempo nunca ver um texto para você decorar, ou a gente vai falar sobre personagem para você. Você vai ficar, na verdade, tentando, às vezes, desintoxicar talvez uma tendência que mesmo quem não é do teatro tem, que é a interpretação mesmo. E quando eu falo sobre isso, a gente na metodologia fala muito sobre o quanto existem talvez dois regimes que ajudam a gente a pensar sobre encontro com o outro, né? Que um é o regime da produção de sentido, né? Então é o que aquilo significa, o que isso quer dizer, isso está me dizendo o quê? E a outra que é o da presença, em que você, na verdade, não vai significar aquilo a princípio, entendeu? Você vai ver que aquilo tem uma materialidade. Aquilo tá ali, tem uma cor, tem um tamanho, tem uma velocidade quando se desloca, então você vai se compor com aquilo ali, você vai responder alguma coisa, você vai desenvolver um diálogo, menos a partir das suas próprias concepções sobre o que aquilo significa, entendeu? E mais trabalhando na materialidade ali. Continua abstrato, eu sei, mas só para falar que... Parece o Kung Fu da luta, né? Porque é uma luta que tem mais uma questão mental, psicológica do que em si a própria luta. Eu acho que essa questão da produção de sentido, para mim, é o principal, assim, né? Porque a gente, inclusive, até acho que é interessante você chegar lá como não tendo essa formação do teatro, porque para mim foi mais fácil não tentar produzir sentido a todo momento, assim, inclusive, para mim seria muito mais difícil chegar numa aula de improvisação e ter que fazer uma cena a partir de um improviso com a pessoa do que simplesmente entrar no espaço e caminhar. Ou entrar num espaço e caminhar em relação à parede, assim, entendeu? E entender o que isso significa para mim, mas experimentar. E você achou que era uma questão, quando você pensou que era um curso de teatro? Não, eu fui, sabendo que era uma coisa, porque na descrição já estava super abstrata e louca como está agora, e eu falei, isso me interessa, assim, mas particularmente nessa coisa do sentido, a gente tem sempre um exemplo que a gente dá e que sempre acontece também nos laboratórios, que é, tipo, alguém entra, começa a fazer
enfim, alguma coisa. Começa a criar um gesto ou a fazer alguma ação. E aí alguém logo em seguida que não está acostumado, que não está tão dentro desse vocabulário, entra e significa aquilo de maneira muito rápida, como, por exemplo, esse é um exemplo que o Patrick dá sempre, toma aqui teu remédio. E aí dá um remedinho da peça do maluco que tá dentro da cena fazendo alguma coisa que ninguém entendeu o que Tudo é. que o cara fez, né, que você ainda não produziu. Foi jogado no lixo. Agora é loucura, entendeu? Jogado no lixo não, mas foi roubado. Né? Foi roubado, foi significado por uma pessoa de uma maneira muito vertical. E eu acho que uma das coisas também que, não sei, talvez seja por isso que tá me interessando falar sobre isso, para um público e num espaço em que, em geral, a gente não tá pensando esse tipo de processo, é que a gente tem recebido feedbacks também nos últimos tempos, principalmente porque a gente tem também reunido pessoas que não são só atores, são artistas visuais, às vezes, ou trabalham com a palavra de alguma maneira, tipo jornalista, né, um escritor, advogados, né? A gente, inclusive, tem pessoas lá que, enfim, a Antara, né, é advogada, por exemplo, né, e que está se entendendo É uma área como que atriz. comunica muito com a arte. Muito, né, cara? Todo o rolê da oratória, né, enfim, da defesa ali, eu acho que tem muitos traços comunais, como a gente fala na metodologia. Mas tem voltado para a gente feedback sobre as similaridades dessa prática com processos da comunicação não violenta, por exemplo, sabe? Ou da psicanálise, em que você, diante de um gesto de um parceiro, seja um parceiro profissional, um parceiro romântico, algum familiar, né, o quanto é importante que você não vá sozinho para a produção de significado, que você pergunte, que você cheque, né, porque senão você vai criando a sua própria narrativa sobre os acontecimentos. Quando você realmente não consegue mais não explodir para poder confirmar e se defender e expor, às vezes você recebe informações que falam para você que aquilo nunca foi aquilo, assim, sabe? Então também existe também uma perspectiva ética e até, não sei, humanista, em alguma medida, assim, sabe? Que também está muito incluída nessa parada que a gente faz, e isso acaba podendo ser usada para improviso e composição cênica, entendeu? E também audiovisual, e também de escrita, enfim. E você falou nos laboratórios, você soltou essa. O que seriam os laboratórios? Seriam as aulas? Ou Os seriam- laboratórios são esses ciclos de treinamento que a gente faz. Esse é um projeto, inclusive, o Brecha hoje em dia se configurou como uma estrutura que tem principalmente essas duas frentes. Nessa frente mais educacional, que a gente chama de labor, onde acontecem ciclos periódicos de treinamento nas metodologias específicas que foram desenvolvidas, como traços comunais, que é um dos cursos, talvez. Diagramas móveis seria outra, por exemplo, e a gente, Patrick principalmente tem enfim, guiado, tocado esse projeto em particular, e em paralelo a isso a gente tem um núcleo de criação do Brecha, que é um núcleo separado do laboratório que assina criações autorais do grupo mesmo. Que aí não tem os alunos, seria só. Não tem os alunos, mas a interação entre as duas Mas não é vedado, né? De repente. Não, é encorajado, é algo que deve ser quase orgânico, né? super orgânico. Muito. E é também algo super desafiador também, né? Tipo, acho que nos últimos... Eu ia falando, eu entrei em 2017 como aluno, acabei nesse processo, depois de um ano, entrando em num núcleo que era meio de pesquisa contínua, assim, que não era mais um curso fechado, e daí acabei me juntando ao Brecha como enfim, coprodutor, co-diretor, para produzir as coisas mesmo, e a gente passou muito tempo tentando entender como essas duas coisas se separavam, assim. Ouvindo você falar também, me veio isso na cabeça. Eu acho que o Brecha tem, pensando, né, da perspectiva do empreendedorismo, uma identidade, ou segue uma dinâmica que é muito também de uma startup, assim, no sentido de poder se adaptar constantemente, estar sempre se checando e mudando a lógica de funcionamento, de operação interna, assim. Sim. Então a gente já passou por muitas lógicas. Por um período eu fiquei com o Patrick assim, um tempão tentando desenhar o formato do laboratório, do labo, dessa frente educacional. Em algum momento eu entendi que isso não me interessava tanto, ou não tanto quanto a parte mais criativa, autoral, assim. Aí acabei indo mais para esse outro lado desse núcleo de criação que a gente acabou formando com mais 3 pessoas, que é a Júlia Portes, Luísa Bruno e Carolina Moait, e pelo qual a gente começa a assinar, começa não, né? Porque o Brecha sempre fez projetos autorais, mas nessa época que eu entrei a gente estava num período em que a gente estava indo mais para o audiovisual. Então a gente forma esse núcleo nessa configuração primeiro com uma websérie que a gente faz, escreve, dirige, atua, produz, tudo independentemente, sem
sem financiamento. Na verdade, a gente teve um pequeno apoio, singelo. Fala aí o jabá onde onde o pessoal pode assistir. Tá no YouTube, tá no YouTube do Brecha, que é canal do Brecha, eu acho. Fala o Acho que Instagram. é youtube.com/brechacanal. Brecha Canal. E o Instagram é o @brecha.labo. É. LABO. A gente põe lá embaixo também. Bota aí, Parecendo aqui em aqui, algum ó. lugar. Sempre quis fazer isso, né? E aí a gente fez essa websérie, que foi uma grande experiência, né? A gente... Incrível. Foi a primeira experiência que eu tive com audiovisual atuando, também escrevendo, dirigindo e produzindo também. E produzir audiovisual independente é uma pira louca, assim, é uma coisa muito intensa. E a gente fez isso... A gente filmou na pandemia ou antes da Não, pandemia? foi antes. Foi logo antes da pandemia. A gente lançou na pandemia depois. E aí a gente teve também muitos apoiadores que toparam fazer esse projeto no amor, assim, com a gente. Não, eu queria perguntar, porque me interessa bastante, como funciona essa parte da produção do Brecha. Vocês buscam parceiros comerciais para dar patrocínio? Ou é só voluntarismo do pessoal que é ali do coletivo? Como é que é essa parte operacional de fazer funcionar um espetáculo não, né? Uma produção artística? Sim. Eu acho que de produção para produção varia bastante, assim. Como eu dizia, essa primeira websérie que a gente fez comigo dentro do núcleo, a gente fez de uma maneira muito independente, assim. Eu acho que ela comprova também a relação da frente educacional com a frente criativa, porque ela surge muito a partir da experimentação que estava acontecendo ali nos cursos, nos workshops e tal. Então, dali surgiram alguns roteiros, algumas cenas que a gente ficou interessado em filmar, e aí disso a gente parte para uma vontade de escrever roteiros mesmo, começa a encontrar algumas comunalidades assim, de interesses artísticos entre eu, Patrick e Carol Moait nessa época, e a gente escreve uma série de 7 episódios, se eu não me engano, e aí nos arriscamos, vamos fazer, a gente pensou em escrever em editais e fazer, enfim, diferentes tipos de financiamento, mas naquela época a gente estava muito no clima da guerrilha, assim mesmo, eu acho. Então a gente foi atrás, o Brecha tem talvez o seu maior ativo, que é uma rede incrível de pessoas que passaram por lá de uma forma ou outra, como alunos ou participantes dos diferentes projetos, e que são pessoas que acabam sendo fidelizadas assim mesmo por um período muito longo. Tem gente que passa por lá de uma forma ou outra há mais de 10 anos, assim. Então, e são pessoas que sempre topam dar uma ajuda, dar uma mão, porque eu acho que sentem o quanto que o Brecha trouxe para elas, assim, tem sempre vontade de dar um retorno. Então, isso é muito valioso e foi esse o ativo que nos permitiu produzir aquela série. Assim, a gente tinha uma equipe de, acho que umas 30 pessoas ou algo, talvez um pouco menor que isso, 20 ou 30 pessoas. Todos toparam fazer por amor, Brecha assim consegue mesmo. remunerar algumas pessoas que são Nesse projeto em particular, a gente não teve nenhum tipo de financiamento, não tivemos remuneração, todo mundo fez para participar do projeto. A gente, nesse projeto, né, na websérie Língua, a gente teve uma grande parceria que foi a Cajamanga, que é uma produtora audiovisual e tal, trabalha muito com publicidade, filmes, etc. E eles entraram no projeto, compraram o projeto com a gente contou, eles acharam super interessante artisticamente, como pesquisa assim mesmo para eles. Para pós, principalmente. E fizeram toda a parte da pós-produção. A produção em si, todos os equipamentos a gente ou botou grana própria ou foram emprestados de parceiros tipo, de longa data, assim, que chegaram, levaram as câmeras, filmaram, usaram lapela. Não sei se eu estou esquecendo de nada, mas acho que foi isso, assim, né, basicamente. É quase um senso de comunidade, né? Vocês criaram ali um grupo de pessoas que estão dispostas a se ajudar para fazer arte. Isso é muito interessante. E foi muito lindo, assim, foi muito potente para todo mundo, foi uma baita experiência, assim, foi muito empoderador, acho que para mim como criador, também para me pensar produtor, assim, para pensar o que é possível fazer dentro do campo da arte, assim. E eu acho que nos deu a expertise também para ir, ou me deu a expertise, porque o Patrick nessa época já tinha isso, para ir atrás de outras formas de produção, assim. Aí, em seguida, durante a pandemia, a gente ganhamos um edital, fomos contemplados pelo edital da Aldir Blanc, a lei emergencial. Legal. Eu lembro que até você entrou em contato comigo, salvo engano, sobre uma questão que tinha que apresentar para o Não é possível, E aí ganhamos esse edital com um projeto novo que a gente tinha, que era algo que era para ser mais uma peça, mas por conta da pandemia virou algo híbrido e se tornou o que a gente chama de peça-filme, que é o Já Não Somos Doces.
Funciona o quê? Gravado num teatro, mas... Ele foi gravado, era uma peça, era um filme, uma peça, um longa que foi pensado dentro da lógica site específica. Assim, a gente tinha uma casa no Maitá também de um parceiro que nos emprestou a casa. Era uma casa que estava meio vazia, assim, tinha uma pessoa morando lá, mas ela tinha Uma vários pessoa que espaços trabalhava embarcada, então ela ficava muito tempo fora. Legal, E legal. aí a lei era que quando ela voltasse para casa, a casa tinha que estar intacta. E aí a gente conseguiu. E aí foi bem diferente, assim, foi uma produção... assim, nem pareceu, na verdade, uma produção maior do que foi a série, porque a série também pareceu muito trabalho, mas foi um outro tipo de produção, porque a gente conseguiu contratar uma galera, remunerar todo mundo, e aí é uma outra sensação, assim, uma outra... Estão aonde vocês? Estão no YouTube? Isso também, Vocês estão não, no isso não YouTube? está no YouTube ainda, isso foi... Como é que a galera consegue ver? Isso especificamente não dá ainda, porque o projeto nasce como um espetáculo de teatro. Com a pandemia, a gente é obrigado a levar isso para o online e isso acaba se transformando automaticamente em audiovisual. Uma pesquisa de linguagem muito diversa aconteceu durante a pandemia sobre que formato é esse, né? Mas com muita frequência isso ficava realmente entre essas duas linguagens, o que às vezes também gera uma espécie de não aprofundamento sobre o que é a linguagem audiovisual, porque você não escapa disso. Por mais que você tenha vindo de um projeto de teatro, as pessoas estão vendo aquilo através de uma tela, né? Então, toda a lógica do contexto audiovisual é o que opera ali, assim, né? Então, a gente faz algumas adaptações e a gente acaba com 1 hora de duração, mas a gente transmite ao vivo durante a temporada, né? Agora, a gente, apesar de ser considerado tecnicamente um longa-metragem, que a gente tem gravado, né? Tem 1h10, esse formato, essa duração não se adapta muito bem para festivais de longa e também ainda não é um curta. Então, a gente está pensando agora em fazer um corte como curta, o que vai dar um trabalho louco, porque tem que ser uma outra obra quase, né? São outros movimentos dramatúrgicos, assim, e aí então a gente vai concorrer a festival e depois botar no YouTube. Mas a série, que o Gabriel comentou, né, que a gente chamou de Língua, ela está disponível no YouTube do Brecha, nesse youtube.com/brechacanal. Legal. Gente, vamos em frente. A gente tem um roteiro aqui, gente, assim, a gente vai ficando sempre muito bom o que a gente está perguntando e a gente deixa aqui bem aberto. Mas eu queria saber de vocês, porque eu vi que o Brecha ele tem programas, tem workshops, tem os intensivões que às vezes fazem desse laboratório, desse estudo artístico que o Brecha propõe. E vi também que recentemente foi com a galera para a Alemanha. Eu falei, caramba, o que eles foram fazer lá na Alemanha? O que motivou? Quais são os objetivos lá? Queria saber de vocês como é que foi essa experiência, quais eram os objetivos, se vocês pretendem voltar para lá, ir para outro lugar. Qual é Contar um pouco pra gente essa experiência, como é que foi lá. Fiquem à vontade, quem quiser contar. Contei. Então, isso foi resposta a um convite de um ex-aluno que passou pelo laboratório há uns anos atrás, que antes já tinha, inclusive, assistido um espetáculo nosso em Salvador, numa temporada que a gente fez itinerante há muitos anos atrás, um espetáculo chamado Anticorpos. Ele acabou se mudando para o Rio depois de muito tempo, foi fazer o laboratório e hoje ele mora na Alemanha, mora em Berlim. E é um artista que pesquisa também essa interdisciplinaridade. Então, ele tem um background de ator de teatro, se formou como ator em teatro, mas lá ele pesquisa arte sonora, algumas obras interativas em que o público vivencia percursos, se deslocando por espaços específicos também, com um headphone, então recebendo inputs dramatúrgicos nessa caminhada e tal. E ele, em parceria com um outro artista de lá, chamado Daniel, o nome dele é Lucas, dessa pessoa que eu estou falando aqui do Brasil, Lucas Lacerda, ele em parceria com Daniel Weyand, alguma coisa assim, que é um alemão, aliás, os dois muito queridos, um beijo para eles. Eles criaram uma dupla, um coletivo chamado Poeira, e propuseram para um edital público lá em Berlim um projeto de uma residência/festival. Então, alguns artistas aplicaram, artistas com diversas origens, acho que tinham artistas de mais, 5, 6, 7 países, que foram selecionados para viver essa residência e participar do festival. Durante uma semana, no programa que o pessoal do Poeira desenhou, eles eram expostos a workshops de artistas também de diversos lugares do mundo,
que traziam alguma vivência de site específico, né? Que é essa espécie de gênero ou modalidade de realizações artísticas, que talvez tenha tido mais força no final dos anos 60, está muito ligada também ao rolê da performance e tal, em que artistas desenvolvem criações em diálogo com o espaço e as suas especificidades, né? Obras que não poderiam existir em nenhum outro lugar, obras que muitas vezes desenvolvem realmente dimensões arquiteturais, assim, sabe? E eles propuseram um festival com essa temática, um festival, residência de site específico, e esses artistas convidados davam workshops para propor uma forma de abordar relações com espaços específicos. E a gente foi um dos grupos convidados do Brasil. Tinha um outro grupo do Chile. Para alunos lá, ou vocês levaram... Ou foi... A gente deu workshop para artistas do mundo inteiro, na verdade. A gente Que eram residentes. Eram os artistas residentes que passaram na seleção que eles fizeram, né? Eles propuseram... eles mandaram propostas com base no que o programa já compartilhava com eles e, uma vez selecionados, eles tinham que chegar nesse museu com mais de 100 anos, que é um museu que fica associado a um hospital psiquiátrico de lá. É um museu que guarda a história da produção de calor do hospital psiquiátrico, assim, né? E que atravessou a Segunda Guerra, atravessou, né, toda a ascensão e queda do Hitler, assim, umas coisas bem, bem complexas, pesadas, inclusive, né, com assim, contos de terror que habitaram aquele hospital. Esses 10 artistas mandavam propostas dialogando com esse contexto e, uma vez selecionados, eles iam para lá para desenvolver obras em diálogo com esse museu ou com as imediações. Então, a gente deu um workshop para esses 10, 12 artistas. Pessoas Auf Deutsch? Em alemão? Em inglês. Em inglês. E, assim como nós, um grupo do Chile, 2 de Berlim, acho que um que tinha uma pegada mais de teatro comunitário, também com participação do bairro. Uma outra galera que trabalhava com arquitetura site específica e ativações, performances com viés um pouco ativista. Acaba virando uma forma ali de você, como vocês falaram de ressignificação, né? De ressignificar aquele manicômio, provavelmente foi usado pelo Hitler para experiências completamente fora da... Totalmente, cara. E também, às vezes, expor também, né, as contradições que estão ali dentro, assim, né? Ainda, apesar da consciência, de uma consciência, digamos, do que aconteceu, assim, ainda é muito desafiador que a gente continue atento, né? Assim, há uma série de contradições estruturais mesmo de quando a gente continua reproduzindo um monte de coisa que não dá mais para reproduzir. Então, também houve projetos de denúncia ali dentro de algumas dinâmicas, sabe? E com artistas que trabalham em muitas linguagens. Então, tinha artista sonoro, tinha cineasta, tinha escultora, performer. Enfim, foi isso. Aí a gente, depois de uma semana, foi um desses grupos. E na segunda semana, esses artistas apresentaram essas obras, entendeu? E aí a gente também orientou, fez interlocução dos processos de criação desses artistas na segunda parte, de alguns deles, né? Vocês acham que lá na Europa ainda tem muito mais incentivo a atividades artísticas do que aqui? A gente está assim, muito defasado? Assim, quanto defasado que vocês acham? Sinto que é boa a pergunta. É triste, na verdade. Porque, sem dúvida, assim, mas isso também... a gente está vivendo um momento muito complicado, assim, né? E lá, eu sinto que o fato deles terem chegado no fundo do poço a que se chegou, né? Quando se dá, não sei, espaço para a criação de certos processos, digamos, como, né, o fascismo, o nazismo, todo o regime de exceção e tal... eles são muito traumatizados também, eles carregam isso com eles, assim. Então, de saída, é uma população que está muito atenta, né, ao quanto é importante que você promova a diversidade. Eles estão ainda tentando pagar o saldo negativo, assim, né? Então, para começo isso, assim. Então, isso produz um campo de experimentação e liberdade muito intenso. Essa é a primeira parte. E a segunda parte é que, de fato, a Alemanha, ela participa, digamos, em especial quando a gente fala sobre a história do pensamento ocidental, branco principalmente, né? A Alemanha, especificamente, ela produziu muitos e muitos nomes ao longo da história. Assim, ela participa de muitas viradas muito gigantescas e massivas. Então, a compreensão desse país a respeito da importância de investir nisso como um soft power político mesmo, né? Além da indústria, que assim, é uma consciência também gigantesca e geração de emprego direto e indireto é absurda, né? Na cultura sempre, né? Mas sinto que essa compreensão como tino mesmo de potência econômica, para além de ser muito diferente, assim, é incomparável,
já vem de muito tempo. Então, esse acúmulo produz um estado, né, estruturado que é muito diferente, assim. É muito diferente. Muito mesmo. Assim. Então, é radicalmente, assim, não dá para medir o quanto estamos a léguas de distância, assim. Eu namoro uma cineasta também e às vezes ela fala que a gente está muito atrás. É. Assim, claro, Hollywood está à frente, eu acho, né? E realmente, sim, a impressão que eu tenho é que o exterior, acho que, não sei se é porque investe mais, eu não sei qual é. Mas você tem a noção dessa dessa dimensão nos Números. Estados Unidos? Não, mas digo, nos Estados Unidos, dentro da perspectiva de financiamento público, Então, tem assim? um pouco, isso que eu ia comentar agora. Quando a gente percebe os Estados Unidos como uma indústria potente, com certeza, assim, são os maiores números, mas em tudo, né? Assim, é o maior mercado global. Mas você tem menos diversidade, na verdade, sacou? Você tem muito investimento e uma compreensão, desenvolvimento técnico, né, e tecnologia. Isso você tem muito, muito mesmo, assim. Mas quando a gente fala sobre esse tipo de processo que a gente está comentando, você depende de experimentação mesmo. Você depende que o que não é comercial possa se manifestar e se desenvolver, porque de vez em quando, né, depois de uma década de investimento, surge um gênio. Surge, tipo, alguém... Essa palavra é até difícil de falar, mas Sim. surge alguém que consegue ter muitos níveis de diálogo com o seu momento histórico e atualização, inclusive, né, de dívidas ou de processos que continuam sendo carregados pela contemporaneidade e ainda estão propondo, talvez, um movimento futuro que faz sentido também coletivamente, socialmente, para a identidade de um país ou para a crítica desse país, assim. Nos Estados Unidos é isso, você não tem tanta diversidade e, do ponto de vista do financiamento público, é muito baixo. Assim. Nos Estados Unidos você tem uma estrutura que ela está, na verdade, boa parte calcada na iniciativa privada mesmo e numa lógica frequente de eventos de doação, inclusive, né, empresariais, institucionais. Assim. Então você tem muitos fundos se cruzando e uma lógica comunitária também de representatividades doando muito, os empresários, assim, essa lógica de financiamento distribuída e também de propaganda através disso, né, ela funciona muito, assim, mas não é iniciativa pública, em incentivo direto, que a gente chama, né? E aí a arte fica completamente vinculada ao poder econômico. Completamente, porque para um empresário colocar uma grana ali, né, numa renúncia fiscal ou mesmo tipo a fundo perdido, precisa compensar. Então, assim, por que alguém vai investir no experimental de um cara que pode até fazer sentido, está interessante, está produzindo uma coisa nova ali, relevante para o bairro, mas não alcança nem a cidade, quando vem um nome famoso e, cara, tipo, em um tweet, em um story, né, o cara faz com que aquela marca chegue nos confins, assim, né? Então, essa é a diferença. Na Europa, você tem uma estrutura de Estado muito mais enredada, assim, inclusive territorialmente, por exemplo. Aqui no Brasil, a gente tem uma falta de comunicação tão grande entre as instâncias que você, com frequência, por exemplo, o Brecha ganhou alguns financiamentos nacionais, que são de incentivo direto da federação, ao longo da história da nossa iniciativa. E fora do Brasil, na Europa especificamente, por exemplo, em Paris, com mais frequência você quase não tem um projeto que é financiado pela França se ele antes não foi financiado pelo Estado, por um distrito, ou por uma cidade, ou por um bairro. Entendeu? Então, a lógica, às vezes, de progressão, ela também promove uma relação territorial mais intensa, sacou? O que vai criando também uma base de público e de não dependência, talvez, assim, sabe? Que é mais interessante. Não é passar a novela da Globo, pode no interior do Nordeste, pode passar um conteúdo local que está sendo produzido numa TV local. Não precisa todo mundo no Brasil inteiro ver a novela da Globo ou as 4, 5 novelas da Globo. Né? Total, você pensa, tem muitos incentivos de estrutura, porque, por exemplo, existem mecanismos de financiamento no Brasil em que se você é contemplado, e contemplado por mérito, porque propôs contrapartidas sociais, inclusive, né? Muitas vezes a gente entrega, cara, mais de 4 vezes o orçamento, em termos de serviço, em termos de disponibilização dos nossos próprios equipamentos e tal. É surreal, assim. E ainda assim você tem alguns dificultadores de estruturação, como, por exemplo, a maioria dos editais você não pode comprar um equipamento. Eles preferem que você alugue pelo mesmo valor e devolva isso e não estruture o seu núcleo, do que você vai pagar, às vezes, menos do que você pagaria para alugar durante 3 meses. Você compraria um, não pode. Não, é absurdo. Quase não tem mecanismos de financiamento que invistam, por exemplo, em sedes. Né? E sedes, a gente tem uma lei em São Paulo, para teatro especificamente, que é a Lei de Fomento,
que mudou a história da cidade, principalmente na periferia, porque era um projeto voltado para planos de trabalho. Então, você ganhava incentivo para 12 meses de atividade, não era para um projeto, uma montagem, um espetáculo. Entendeu? Então, você participa, às vezes, com cursos para a comunidade. Tem algumas experiências em São Paulo em que as companhias fazem, às vezes, de quase creche. Mães que não têm como deixar o filho para ir trabalhar, né, numa creche pública, não tem essa estrutura, não tem como pagar, colocam ela numa aula de teatro que é financiada pelo Estado, por exemplo, né, naquela sede, por exemplo. Isso cria toda uma outra dinâmica de bairro. Você tem no final do ano, né, essas mães vindo assistir, é uma relação muito mais... Então, enfim, essa interligação e esse pensamento estrutural mesmo, a gente está muito distante, cara, infelizmente. O que você acha das escolas e das cursos de graduação aqui de arte do Rio, especificamente, e talvez pode estender para o Brasil? Cara, primeiro que são todas, ou quase todas, heróicas, porque com muita frequência elas fecham, são deficitárias. É muito difícil manter espaços e tal sem incentivo, e o público desse produto, digamos, de formação e tal, com muita frequência ele não tem essa capacidade de financiamento da própria educação, porque essa é uma atividade que, em geral, ninguém acredita que vai realmente ser uma boa oportunidade de emprego para você. Né? Ninguém acha que você é artista porque eu quero estabilidade financeira. Né? Então, as pessoas também não... Ou os pais das pessoas, ou elas próprias, com frequência, né, não têm uma capacidade de investimento massivo. Assim, então, elas são heróicas para começar, ou a maioria delas. Assim. Mas a gente, no laboratório, né, no projeto Labor, a gente tem os nossos posicionamentos, assim, as nossas miragens, as nossas visões, as nossas proposições metodológicas e também éticas, assim, e é uma perspectiva crítica, assim. A gente acha que é preciso, por exemplo, que instituições, para além do discurso, de uma maneira efetiva nas suas metodologias, incluam na formação, dialoguem sobre isso, né, com o fato de que talvez mais de 90% daquela turma sequer continua na profissão depois de 10 anos. Isso é um dado, sacou? A gente, inclusive, dialoga muito com artigos científicos e tal, e um dos artigos que fizeram parte de uma comunicação nossa há um tempo atrás é a de que mais de 70%, se eu não me engano, das pessoas que continuam trabalhando em arte depois de 10 anos da sua formação, mesmo que não seja uma formação formal, mais de 70% das pessoas que, né, atravessam uma década e continuam trabalhando, elas trabalharam também em outras funções. Elas são múltiplas de alguma forma, né? Então, dentro do Labor, essa é uma perspectiva que a gente inclui muito. Então, a gente sequer acredita que se trate de uma formação, o que a gente oferece, o que a gente propõe, né, para atores. Assim, tanto que a gente tem sempre misturado na mesma sala cineasta, escritor, bailarino, ator, psicólogo, filósofo, sacou? Porque aquele papo meio maluco, abstrato que a gente estava tendo agora há pouco, no final das contas, ele é sobre compor, é sobre criar, é o que vocês estão fazendo aqui, né, com esse podcast, é o que muitas vezes as pessoas nas suas empresas, nos seus quadros de altos funcionários, estão buscando quando pagam um workshop, uma mentoria de criatividade para inovação, sacou? E é isso, eu acho que a gente propõe uma resposta ao fato de que é uma terra arrasada, que tem muita gente muito frustrada, que não foi preparada para essa realidade e que a gente está louco para tirar da cabeça delas essa ilusão, um pouco, inclusive, meio misturada com uma parada cafona e antiga que não existe, mas talvez nunca tenha existido, que é uma perspectiva glamurosa da profissão artística ou das várias profissões artísticas, né, e criativas, e que a gente se entenda como compositores, criadores múltiplos, né, e que possam encontrar nas ferramentas uma forma disso também não ser um facilitador de exploração de si mesmo, culpa de que você tem que dar conta de tudo, entendeu? Então, como também o que a gente desenvolve e propõe são ferramentas para que esse processo não seja precarização, entendeu? De você fazer tudo. Legal, muito bom. Vamos entrar aqui agora um pouco na parte bem menos artística e um pouco mais business, mais empreendedor. Eu queria saber uma coisa. A gente, enfim, aqui é um podcast de empreendedorismo, então a gente pode ter essa liberdade, a gente tem essa forma de tratar aqui. Quem está ouvindo está interessado, quer saber como é que é empreender. Eu queria saber como é que foi, e aí vou emendar duas perguntas juntas. Como é que foi empreender, como é que foi esse casamento de empreendimento junto com a arte? Tá? Como é que lida isso? Às vezes parece uma questão
talvez um pouco distante, né? A arte é algo mais subjetivo e o empreendedorismo é algo um pouco mais ligado à remuneração. E queria saber se o Brecha, quais são os objetivos fins dele? Se hoje você leva o Brecha como algo mais altruísta, se você tem ele como quer que tenha fins lucrativos, quer que ele cresça por si só e aumente com os cursos, ou quer que seja com os projetos. Como é que é isso? Ele tem fins lucrativos? E como é que é essa ligação entre a arte e o empreendedorismo? Como foi isso? E o que você poderia dizer? Acho que tem que responder, né? É, talvez porque como eu tô há mais tempo, talvez tenha uma perspectiva um pouco mais global e também pelo fato de que o Labo, que é essa parte da iniciativa que eu tô mais responsável, né, no Brecha, né, no núcleo de criação que a gente assina, que é como a gente se posiciona artisticamente, esteticamente e tal, a gente está muito na horizontal, esses vários integrantes que o Gabriel comentou, mas o Labo, que é uma iniciativa de fato um tanto mais empreendedora do ponto de vista de, né, as finanças estão ali tendo que ser equilibradas para que aquilo se dê, continue, a gente tem que assinar ou contratos ou termos de compromisso, né, de se responsabiliza por um espaço que a gente aluga, enfim, tudo isso. Por isso eu acho que eu posso falar um pouco mais. E atividade fim. Quando a gente fala do Brecha como núcleo, eu acho que nós, nas últimas reuniões que tivemos, temos falado sobre esse nome ou essa estrutura, que é uma maneira como a gente vem chamando também, ser um meio para que a gente se expresse artisticamente. Não que a economia, num certo sentido, esteja fora desse pensamento, dessa organização, mas eu acho que com mais frequência, quando a gente fala dos projetos que estão assinados pelo Brecha, sem envolvimento da escola, que é o Labo, digamos, a gente está muito preocupado sobre se a gente está feliz, alegre, se a gente não está brigando, se a gente está com libido, se a gente, na verdade, não decidiu uma coisa umas reuniões atrás e está todo mundo adiando, e o quanto isso é um sinal de que a gente tem que refazer os planos, porque se for estressante não vale. Isso tem a ver com o quanto a maioria desses projetos artísticos não fazem caixa para a gente. Eles são deficitários, às vezes. Assim, né? Então, talvez a gente esteja construindo uma espécie de empreendedorismo, quando a gente fala do Brecha, que ela leva em consideração, na conta que precisa fechar no final dos processos, muitas naturezas de recurso, não só financeiros. E um deles é libido, saúde mental, alegria, se sentir relevante, se sentir capaz de dialogar numa estrutura horizontal e ainda continuar se amando, né? Mil coisas assim. No Labo, aí já é uma outra história. A gente se pensa talvez crescendo, né? A gente pensa em desenho de produto, a gente pensa em processo, a gente pensa sobre estratégias de marketing, comunicação, tudo isso. Assim. E, para mim, está sendo muito importante separar, justamente porque senão a gente enlouquece. Né? E não é como se, quando a gente fala, né, o empreendedorismo, a iniciativa do produto, né, fosse com menos coração. Assim. Às vezes, pelo contrário, porque como a gente está falando sobre educação, e a nossa perspectiva está muito ligada à ideia de autonomia e de revelação, às vezes, de um caô que está pouco claro estruturalmente, e por isso pessoas investem em informações, às vezes, pouco efetivas e máquinas de frustração, assim, né? A gente também bota muito coração, assim, e se compromete desde um princípio, desde o primeiro momento, assim, né? Com tá também se diferenciando, porque não é sobre falar um caôzinho, entendeu? Então tem que ter muito coração, tem que estar muito atento, a gente está o tempo inteiro muito preocupado com diversidade, é uma luta, né, porque né, a gente fala a partir de um lugar branco, no meu caso, cis, hétero ainda por cima, e para mim isso importa, tá ligado nisso. Então tem muito coração também, mas várias coisas começam a fazer parte desse diálogo, né, e eu diria que no final das contas... Eu imaginei que seria difícil, não achei que fosse fácil, senão eu ia perguntar. Eu acho que no final das contas, empreender no Labo é também estar atento à necessidade que essas pessoas têm de também empreender as suas próprias vidas, assim, sabe? E o quanto o fato dela estar ali criando um laço de afeto com a gente, pagando uma mensalidade,
rapidamente, assim, cara, rapidamente mesmo, assim, sei lá, depois do segundo ciclo que ela faz, já não fala sobre, já não é o que melhor descreve a relação que a gente tem com essa pessoa, vira uma outra coisa, assim. Então é também delicado pra caramba, assim, sabe? Mas a gente está sentindo nos últimos tempos que enfrentar esse problema sem saber a resposta e tomando uma decisão a cada vez, mas enfrentando de peito aberto, assim, assumindo esse compromisso, a gente acha que tem crescido nos últimos tempos. Assim, a gente fala muito sobre o Corto Brecha é um núcleo, mas o Labo é uma rede, né? Então, todo esse capital que o Gabriel descreveu como sendo o grande capital que nos permite realizar de forma independente, é um recurso. Está ligado ao fato de que elas vivendo aquilo ali, elas, às vezes, acabam desenvolvendo logo depois os seus próprios empreendimentos artísticos e projetos. Então, funciona de uma maneira muito torta, poderia descrever talvez para um espectador de fora do setor como um estagiário, muitas vezes. Então, isso volta, de fato, sabe? E com muita frequência também vai fazendo cada vez mais parte dos projetos que podem ser remunerados e tal. Eu tive, assim, uma leitura, posso estar enganado aqui, que o Brecha e o Labo funcionam como uma incubadora de projetos culturais e artísticos e de pessoas que vão trabalhar com arte. Então, é uma comunidade de pessoas que vai juntando mais pessoas para fazer arte. E aí você falou, pode ser que imediatamente aquela produção artística não dê a remuneração, mas isso você está plantando para ir colhendo ao longo do tempo. Totalmente. Também, assim, quando eu falo em lucro, né, aqui a gente é um escritório nós somos um escritório de advocacia, o nosso fim é ajudar as pessoas, é resolver o problema das pessoas, é acolher. Então, na verdade, a remuneração ela é uma consequência. O que eu queria saber mesmo era se seria... É claro que o objetivo, né, a gente vê que o objetivo é essa transformação pessoal, esse envolvimento todo. Mas fiquei curioso, né? Dessa parte. Sim. Vocês pensam, e uma vez eu até pensei nisso, porque o Gabriel mencionou para mim que tinha feito algum curso em São Paulo e aí alguém chegou a cancelar, depois ele me olha, como é que funciona isso legalmente, a pessoa cancelando. Vocês pensam em algum curso online, fazer alguma coisa ligada um infoproduto, por exemplo? O Brecha tem algum projeto? Gabriel tá dando um agora, né? A gente na pandemia teve, não sei se foi a primeira vez na pandemia. Foi. Mas na pandemia a gente acabou desenvolvendo, o Patrick, né, deu um dos cursos online. Era o mesmo curso que a gente dava presencialmente, então rolou uma necessidade de adaptação e tal, e virou uma coisa online mesmo, assim, não sei nem qual foi a duração durante a pandemia. Cara, foi quase um ano inteiro. Virou uma residência, assim, né? Quase. E aí isso acabou gerando um grande festival também online dentro dessa lógica de incubadora, de todas as pessoas que estavam participando, ou quase todos acabaram desenvolvendo projetos autorais independentes. E houve uma troca muito forte, assim, né? De feedback interno entre as pessoas, com o Patrick, com todo mundo que estava participando. E aí virou um grande festival, assim, de mostra de produtos audiovisuais, principalmente. Indicados a prêmios, inclusive, nos surpreendeu muito. Sim, ganhou um prêmio. Vários deles foram premiados no Rio Web Fest, né, que é o maior festival de webséries do mundo. De websérie do mundo aqui no Rio. E aí acho que a partir dessa experiência a gente acabou também pensando mais sobre fazer mais coisas online, assim. A gente, né, depois da pandemia, acho que isso ficou muito com a gente, né? Esse paradigma mudou muito, assim, no mundo inteiro. Não rola um medinho de essa relação muito pessoal no infoproduto perder a identidade que vocês estavam falando lá atrás? Cara, eu não sei como é que foi. Nessa época, eu estava muito pegado com outro projeto na pandemia e eu não participei tão ativamente desse curso online. Pelo que eu vi de fora, das vezes que eu estava passando, assim, eu sinto que não, que eu acho que a lógica foi só meio que ressignificada novamente, assim. E as pessoas, acho que pelo o retorno que eu recebi delas, assim, viam naquilo muito um lugar de saúde mesmo, assim, de cuidado, de... Pior que foi, gente. Pior que não parece um caô, mas... Não, mas foi na isso. pandemia, porque na pandemia, né, cara? As pessoas não tinham também outra opção. Né? Então, verdade. Falar de coisas sensíveis, né, tipo, e composição, em vez do que a gente tinha que fazer para sobreviver em termos biológicos, assim, né, de uma forma mais diretamente ligada à pandemia, né, à saúde, assim, ao vírus, acho que salvava as pessoas um pouco, né, assim. Foi. Mas aí a gente sempre, acho que desde então, ficou pensando um pouco nessas ideias e aí a gente, atualmente, a gente está dando um primeiro laboratório mais focado em escrita, que eu estou
tocando junto da Júlia Porte, que é uma das outras integrantes do núcleo. Qual o nome? O nome do labo é Jogos de Escrita, a gente chama. É um laboratório também de experimentação, mas principalmente focado na linguagem escrita. E ele está sendo totalmente online, o que é muito bom, né? Porque a gente consegue acessar um público diferente. A gente tem muita gente do Rio ainda, mas pessoas de Natal, de São Paulo, acho que do Rio Grande do Sul também. Então, e nos permite também ter uma turma até maior, assim, enfim, tá sendo bem interessante. E é um formato que eu acho que é mais fácil de reproduzir também, menos custoso e complexo de levantar. Nessa época que eu descrevi que a gente passou um tempo tentando desenhar o que seria o projeto do Labo, assim, né, para reconfigurar, a gente falou muito sobre focar totalmente em infoprodutos, assim, pensar cursos evergreen, né, que tipo pudessem ser constantemente vendidos, revendidos e tal. E a gente, essa carta ficou na mesa, assim, mas eu acho que eu ainda acho muito interessante, assim, a gente acho que viu um boom disso acontecendo, principalmente assim, durante a pandemia e mais recentemente, assim. Mas é um desafio, eu acho que fazer o que a gente faz sem ser ao vivo é uma outra parada, assim, né? Acho que a gente não descobriu essa receita. Mas dá pra perceber que o Brecht ele é bem democrático, assim, né? Ele tem várias formas de contaminar quem tá entrando ali, então quanto mais experiências assim, diversas, me parece que... Não, é verdade. Eu acho que em algum momento isso vai chegar, assim, principalmente por esse interesse maior que tem rolado pelo audiovisual, né, nos últimos tempos, assim. A gente agora, o Patrick está desenvolvendo um próximo laboratório que é focado só em audiovisual, com Inscrições abertas? Ainda não, mas mandem e-mails que a gente volta aí com notícias em breve. Mas com produção, enfim, com manuseio de câmera também, com atuação para câmera, direção, que é também uma outra demanda que surgiu bastante também desse outro lugar, né? De pessoas tendo que atuar para a tela do computador e tendo que talvez atores e escritores e tal, ter que pensar pela primeira vez questões como enquadramento, como iluminação, como áudio. Total. E aí se empoderando também, né? Tipo, a partir dessa experiência e vendo o quanto é possível fazer sozinho também, só com uma câmera. Sim. E quanto isso pode, enfim, render, trazer de volta, assim, pro teatro, tudo que é no ao vivo, do efêmero, e que pra gente é muito potente, que é difícil de largar, mas tem esse desafio também, de que aquilo só acontece ali e pronto. Né? Não vai. Por isso que eu tava falando desse casamento de arte e empreendedorismo, porque assim, você fazer um curso, você deixa gravado ali, você faz, aí é difícil, né? Você pensar, às vezes é mais fácil, vou ensinar direito das sucessões ali e ficar lá. Sim. Agora, você ter essa experiência artística ali, que muitas vezes envolve muito questão temporal, questão das pessoas, então, assim, é um desafio da gente. E a demanda é imensa, né? Tipo, cada curso que a gente dá te demanda, tipo, meses, assim, são horas e horas. Tudo tem seu lado positivo e negativo, né? Mas porque democratiza muito, né? Vocês conseguem alcançar pessoas que não poderiam ter o acesso ao curso de vocês. Total. A gente, de qualquer forma, né, sempre pensou muito a comunicação digital, assim, né? O nosso Instagram, por exemplo, ele tem alguns milhares de seguidores. E a maior parte deles chegou ali porque a gente compartilhava referências e comentava essas referências, desconstruía um pouco essas referências, falando um pouco sobre o artista que estava envolvido e etc. Então, as pessoas começaram a acompanhar uma espécie de série, né, de postagens, principalmente relacionadas a artes contemporâneas, performatividade contemporânea, enfim, dança, teatro, performance. E esse diálogo com a comunidade foi o que criou, talvez, também um maior alcance para a gente pudesse comunicar os nossos cursos, né, os nossos laboratórios e também os nossos projetos, nossas criações. Né? Acho que quando a gente teve esse primeiro desenho da estrutura do laboratório, pensando o foco em infoprodutos, a gente também estava pensando direto nesses produtos que ficam filmados, beleza? Existe esse intermediário que tem né, o ao vivo de você estar ali falando com as pessoas, interagindo de alguma forma, né? E ao mesmo tempo é digital, aí você pode gravar e tal. A gente acho que está entendendo isso, assim, mas acho que talvez eu adicionaria só que quando a gente fala sobre audiovisual, vindo da perspectiva da performance ou do ator e tal,
Por mais que a gente esteja atento hoje já à fotografia, ao enquadramento, a essa luz que tem que bater aqui para não sei o que, de sombra, tem alguma coisa que é sobre pessoas, assim, né? Então, na pandemia, por exemplo, eu tive trocas com alguns alunos e a gente estava dialogando sobre o quanto a lente, ela também é de uma intimidade, ela é reveladora num nível, sabe? De fazer um plano fechado do nosso rosto, né? E ver como é que a gente reage um pouco tenso, como é que tipo, eu fico aqui tremendo, como é que eu olho para lá, olho para cá, olho para baixo, engulo saliva, assim, é muito revelador também, né? E poder ter essa lente de aumento sobre as nossas ansiedades, as dificuldades que a gente tem em falar em público, às vezes, né? Acho que também por isso a gente, às vezes, dialoga com pessoas que não são das artes teatrais, né? Eu acho que, na contemporaneidade, a maioria das pessoas que está assistindo a gente, vocês e tal, estão se relacionando com a própria imagem, mano. Assim, né? E a gente vai desenvolvendo nossos mecanismos de defesa para estar mais ou menos preparado, mas nada é tão poderoso quanto você enfrentar essas questões e estar, de fato, à vontade diante de uma lente, conseguindo conversar e se expressando, né? Isso é muito poderoso, assim, também, né? Então, foi muito rico trabalhar também através da lente, assim, no digital, sabe? Na pandemia, e surgiram coisas muito lindas, assim, histórias, inclusive, fortes, assim, sabe? De pessoas, sabe? Enfim, agradecendo num lugar de ter sido muito ajudada a enfrentar a própria dificuldade com a própria imagem, assim, e foi transformador, acho que em muitos níveis da vida, assim, inclusive, sabe? Muito maneiro. Gente, a gente está já caminhando para o final, infelizmente. Eu tenho mais 2 perguntas aqui. A minha... Eduardo, também se tiver alguma coisa, vamos tentar... Não, vou deixar vou deixar você encerrar, senão A única que eu ferrou. queria saber era só complementando aquela questão do consumidor, daquela pessoa que cancelou o curso, aquela pessoa que... Eu não sei como é que aconteceu, o que aconteceu. Eu amo que isso tá Eu quero- rendendo tanto. Assim. O que é? Eu amo que isso tá rendendo essa conversa. Eu queria, porque eu não soube do resultado dessa pessoa. Então me conta o que aconteceu. E me contem se no curso vocês têm tido algumas dores, algumas dificuldades que são, que são assim, inerentes ao empreendedor. Porque você, por exemplo, alguém que reclama, olha só, não está funcionando. Quero saber qual é a Boa dificuldade, alguma dificuldade em relação com pessoa e com cliente, ou com, vamos dizer assim, o que seria o cliente, né? Acho que esse termo, não sei se é o melhor, mas... o aluno, né? O que seria, algum episódio, como é que foi esse, se é frequente, se é muito pouco. Mas caindo para as dificuldades de empreender. A gente gosta de colocar aqui as dificuldades, porque o Brasil não é para amadores, né? A gente queria ouvir de vocês se tem alguma dor, ou especificamente relacionada a isso, do empreendimento. Sim. Cara, é muito interessante essa segunda pergunta. Assim, eu acho que tem a ver com o que você estava falando sobre a lógica da troca monetária, né, de valor do curso por dinheiro ser subvertida assim, rapidamente. Eu acho que as pessoas talvez... Parte das pessoas cheguem lá esperando isso. Eu estou pagando por um curso que eu vou fazer e é isso e pronto. E talvez algumas pessoas saiam de lá com essa mentalidade também. Mas eu sinto que na maioria dos casos o Brecha cria um espaço em que, não sei, essa lógica muda um pouco. Assim. Eu acho que por conta das trocas que acontecem entre as pessoas que estão ali presentes, entre o Patrick e as pessoas que ele está conduzindo, não sei, eu acho que as pessoas começam a pensar naquele investimento de uma outra forma, assim, não, talvez mais como um investimento pessoal do que como o pagamento por um serviço. Coisa mais holística, né? Talvez, ou mais como uma vontade de apoiar também o projeto, assim, por perceber a troca. Não sei se é porque eles percebem que o valor que eles estão recebendo é maior do que o dinheiro que eles estão investindo, mas acho que você pode falar mais sobre isso, né, sobre questões de reclamação e tal, de saque. Eu não sei se eu... Não tenho não vi muito isso acontecendo, assim, mas eu acho que, falando da minha perspectiva, né, de quando eu comecei, assim, eu senti um pouco isso, assim, eu senti que logo essa lógica foi um pouco revertida e eu acho que o Patrick, todo mundo que participa da produção do Labo, assim, não tem... assume uma postura sempre de muita honestidade e de muita abertura com todo mundo ali, assim, não tem, assim, se alguém, enfim, se algum desconto está sendo aplicado, eu acho que você faz um esforço muito, o Patrick faz um esforço muito
importante de explicar de onde aquilo está vindo, porque, qual é a lógica daquilo, ou quando, enfim, rola um aumento numa mensalidade, ou num custo está sendo mais caro do que o outro. Todo mundo é muito parte das decisões que a gente está tomando, assim, por trás. E eu acho que isso faz com que as pessoas se sintam pertencentes àquela comunidade, né? De novo, essa palavra que vocês têm trazido. Assim. Eu não estou colocando isso para dizer, olha, reclama, não sei. Todos os convidados que vêm aqui, eles colocam uma dificuldade de empreender. A gente fala, olha, é muita inadimplência, por exemplo, é cliente que quer para amanhã. Então, existem dores que assim, não existe utopia. Eu acho que essa honestidade que eu estou descrevendo também, e essa... Porque a pessoa que vem, ela não tem... Isso eu falo como empreendedor, ela não tem aquele mesmo sonho que você. Às vezes você quer fazer aquele negócio total, e aí aquela pessoa chega ali e fala... Mas eu acho que o que acontece aqui é um grande cuidado de sempre estar passando para quem está ali chegando, investindo, de qual é a proposta, assim, do que é, de onde a gente está vindo, de onde a gente quer chegar, de como aquelas pessoas podem participar desse caminho e tal. Então, eu sinto que todo mundo se sente muito contemplado. Mas, tendo dito isso, eu acho que essa dinâmica também, que pode parecer meio paz e amor, assim, ela é também uma faca de dois gumes, porque eu acho que essa intimidade, enfim, essa nova dinâmica pode também nos deixar um pouco desprotegidos, assim, de ter um pouco mais de dificuldade de, por exemplo, de negar um pedido de abono de alguma coisa porque a pessoa está passando uma dificuldade, ou de... Enfim, tipo, eu acho que quando as coisas se misturam também acho que o cuidado tem que ser constante com como navegar essa linha tênue entre manter esse cuidado com as pessoas que estão participando desse projeto, que é um projeto muito também horizontal, né, de comunidade e tal, e ao mesmo tempo manter uma saúde financeira mínima para que ele possa continuar em frente, para que o Patrick, que está investindo tempo, dinheiro pessoal, energia, possa ser remunerado e para aquilo poder continuar, né? Sim, sim. Eu acho que a dor, para mim, passa muito por aí também, assim, e do quanto parece que trabalhar com arte e cultura e mesmo educação, pelo menos quando está vinculada a um setor como o nosso, isso protege a gente num certo sentido, porque, por exemplo, quando você fala sobre essa assincronia de finalidades, né, do seu cliente, o que ele vai pegar e você, o que ele vai pegar de você e o que você promove lá, e a arte tem um pouco a ver com isso, né, a arte tem essa característica, elas estão indo lá para encontrar uma ética emancipadora, assim, é meio político desde sempre, assim. Então, ou a gente está na mesma página e isso tipo protege todo mundo, ou então a pessoa não está lá, assim, é louco, ou a pessoa não sincronizou, ela acaba se distanciando, assim. Então, não tem nem o sem noção chato, o cliente chato não tem, cara, não tem. Legal. Principalmente porque, por exemplo, aí eu vou falar sobre o outro lado, né, que se você entrar no nosso site e for ler o que a gente vende, né, o workshop de traços comunais, provavelmente você não vai entender nada. Ou você é gatilhado por aquelas palavras-chave e aí parece que um background comum se revela, entende? E aí tem uma filtragem ali muito louca, assim, que parece mágica, porém não. Ou você não se interessa. Tipo, teve uma mãe de uma amiga minha que inclusive fez o laboratório agora, que agora é minha amiga, né, Paulo? Ela perguntou, o que é esse negócio que você vai fazer aí? Ela falou, isso aqui, ó. Aí a mãe dela leu, ela falou, não sei o que é isso não, isso daí tá parecendo meio enrolação, não sei o quê. Aí ela explicou a nossa história. Aí ela falou, que legal, não sei o que, vai lá. E aí foi ótimo pra ela, a mãe dela agora, tipo, talvez faça, inclusive. Legal. Mas tem isso. Agora, o fato de que a gente se torna amigo das pessoas, de que a gente tá falando, inclusive, né, no minuto 1, a gente fala assim, ó, obrigado por essa mensalidade, por esse recurso incrível. E agora eu vou começar a falar pra você sobre, tipo, quanto, caralho, que perrengue. Desculpa, falei palavrão público. Mas que perrengue, né, cara? Que a gente não ganha dinheiro com isso e, para além disso, a gente não consegue nem realizar muitas vezes. Porque a gente se vê como ator e fica esperando a estrutura. Ou se vê como roteirista e fica esperando a estrutura. Ou se vê como, enfim, diretor de arte e fica esperando o resto da estrutura. Então, quando a gente vai falar sobre dor e etc., né, uma das dores é o fato de que ela não ganha dinheiro com isso. Muitas vezes ela, por receber esse diálogo tão aberto, o fato de que a gente realmente desenvolveu ferramentas para trabalhar isso, então ela se sente grata e recebendo o que ela pagou, a promessa, ao mesmo tempo que ela fica grata e fala assim, cara, quero apoiar essa iniciativa, às vezes eu nem vou, toma esse dinheiro aí,
ou, enfim, indica para muitas pessoas, que é a grande base e tal. Ao mesmo tempo, a gente sabe que boa parte dessas pessoas não tem uma situação financeira tão boa assim, e se esse for o condicionante para ela estar, isso fica anacrônico, fica meio contraditório, assim, né? E hoje, para a gente, realizar ainda é muito caro, sabe? Alugar um espaço que não é nosso, não ter uma sede, por exemplo, né, faz com que eu pague hoje, eu estimo, ocupando, assim, em um slot por semana de 3 horas, ou seja, 3 horas por semana, eu pago, sei lá, talvez 25% do aluguel de uma sede inteira, entendeu? Ou seja, se eu desse 4 slots desse, eu pagaria uma sede inteira. É o que a gente está pensando agora, é o nosso momento, por exemplo, faz parte da nossa dor e dos nossos planos. Só que é um risco, hoje, para mim, acreditar que eu vou ocupar todos esses lotes de maneira regular para ter um fundo de caixa de segurança, inclusive, né, para imprevistos, etc. E tal. Então, hoje a minha dor é essa, enquanto a nossa estrutura, pela, enfim, dificuldade de financiamento, uma lógica de, mesmo quando tem renúncia fiscal, bastante de mercado, o quanto isso ainda não contempla a gente, o quanto fica caro e o quanto viver essa contradição entre, cara, você é a família e você ao mesmo tempo é cliente, né? O quanto isso é delicado e dá muito trabalho, sabe? Dá muito trabalho e também uma aceitação de um ritmo de crescimento bem mais lento do que vários outros setores, assim, sabe? Para fechar, vou botar para vocês dois, vocês fechem aí nesses nossos 2 minutos, 3 minutos que nos restam. Queria saber de vocês o futuro do Brecha para 2023, para daqui a 5 anos e para daqui a 10 anos. Que ótimo. A gente costuma dizer aqui que sonhar grande, como é que é? Sonho grande, sonho pequeno, dá o mesmo trabalho. Trabalho. Então, assim, é o que a gente fala, pode extrapolar esse sonho, não é uma coisa que tem que ser necessariamente realizável, é o que você espera mesmo que vai acontecer. Eu acho que o nosso problema é que a gente tem dificuldade em sonhar pequeno, na verdade. Porque a gente fica sempre nos 5, 10 anos, assim. E é engraçado você perguntar isso, ele riu, porque eu venho... parte da minha vida é muito dentro de um rolê mais corporativo, assim, de trabalho em empresas maiores. E aí, entrando e participando mais ativamente da direção do Brecha, assim, tentei por muito tempo trazer essa lógica de organização e planejamento corporativo mesmo para dentro. Importante. E às vezes não se encaixa, assim, às vezes se encaixa, mas às vezes não se encaixa. Só que planejamento é sempre bom, né? A gente tentar fazer, mesmo que a gente abandone depois. Esse ano a gente sentou, definiu o objetivo do ano lá no começo. E aí, a partir desse objetivo, setou várias metas para os diferentes trimestres e tal, e ficou tudo numa planilha. Eu achei que ia falar, resolvi, fizemos tudo. E tudo mudou. Só que é sempre esse gesto de sentar e se perguntar, né, para onde a gente vai, onde a gente está, para onde a gente quer ir, é sempre formativo, assim, é sempre revolucionário. Então, acho que amanhã a gente vai fazer isso, inclusive numa reunião lá em casa, vou fazer uma macarronada para todo mundo. Então eu vou e aí a gente vai setar alguns objetivos, a gente faz isso meio anualmente. Eu sinto que essa possibilidade de ter uma sede, um espaço físico que possa nos permitir esse projeto do Labor, mas também outros projetos para ocuparem esse espaço, é um grande projeto para o próximo ano. E criativamente eu sinto que a gente está meio que sempre em busca assim, do próximo passo. Eu acho que parte do nosso trabalho é muito constantemente tentar alinhar os interesses muito diversos de dentro do grupo, né? O Brecha, por ter essa pegada multidisciplinar, acaba abarcando artistas muito diferentes, gente como eu que são mais... Quantos no grupo fechado? São 5. E aí temos ali pessoas que são mais da atuação, pessoas que são mais, enfim, da direção, da escrita, e que se interessam por coisas muito diferentes, têm referências diferentes. Então, acho que parte dos objetivos é meio sempre sentar e ver o que está nos provocando atualmente, o que está nos interessando, o que está nos incomodando e onde é que esses interesses convergem. Assim, a gente vai fazer um pouco isso amanhã. Sim. 5 e 10 anos, né? Cara, 10 anos eu acho que eu pretendo principalmente que a gente seja muito estruturado numa sede e com uma lógica em que percentuais dos vários projetos retroalimentem um fundo de investimento em experimentação, assim, não comercial, assim, que ele não vai retornar, assim, e que isso possa de alguma forma financiar um grupo ali que está pesquisando constantemente, se formando, continuando aprendendo e tal.
e reconhecidos muito, tanto no audiovisual experimental ou independente e nada experimental, quanto também em performance. Em 5 anos, eu estaria muito feliz se a gente conseguisse ter encontrado o time de uma forma muito complementar e alegre, assim, porque eu sinto que hoje muitos desses processos de dificuldade estão ligados ao quanto a nossa união no núcleo se dá não só por isso, mas prioritariamente por uma identificação na amizade humana, assim, né? Tem um afeto envolvido muito grande e a gente já está, nos últimos tempos, reconhecendo um pouco as potências de cada um, né? E se colocando nesse lugar. Só que ainda não é suficiente para a operação acelerar, assim, sabe? Então, que a gente encontre bons amigos que sejam muito bons no que fazem para ocupar algumas posições que talvez ainda estejam em aberto e que seja fluido, porque no final das contas, no Brecha, talvez o principal recurso seja tesão, saca? Que a gente esteja operando, mas ao mesmo tempo esse tesão esteja ali, porque talvez no labor a gente consiga segurar a barra de tipo, cara, que merda, não odeio fazer isso, mas vambora, mais tempo, e aí, enfim, os números estão fechando, assim, mas no Brecha eu suspeito que mesmo que os números fechem, se não tiver essa outra parte bem resolvida e a gente sentindo que a gente está também escrevendo uma biografia de grupo rica, que a gente tem orgulho dela, assim, eu acho que não vai fechar. Então, em 5 anos, eu acho que espero que a gente tenha encontrado o time alegre e complementar. Bom objetivo. Muito legal, gente. Infelizmente, pô, vocês dá pra perceber que a gente ficaria aqui muito mais tempo, né? A gente tá estudando aí aumentar o tempo, porque fica difícil. Porque todo podcast a gente fala a mesma coisa, né? Podia ficar gravando mais um pouquinho. Revelou papinho. Fala isso pra todos. Mas, realmente, falando sério, gente, foi ótimo. Foi muito bom. E agradeço vocês terem vindo e Obrigado, terem participado do 7º. Galera, dá uma olhada lá no site, dá uma olhada no Instagram, enfim, tudo a gente vai colocar aqui. E muito obrigado pela audiência. Se quiser falar uma coisa. Valeu, pessoal. Valeu, Patrick. Valeu, Obrigado, Gabriel. Tamo valeu, junto. valeu. Até o próximo. Muito obrigado, gente. Uma boa noite. Se quiserem se despedir, fiquem à vontade. Obrigado pelo convite. Valeu. Obrigado. Se alguma coisa que a gente falou te provocou em algum lugar. Se você é um empresário, quer se preparar para a câmera, fale com a gente. Mas é isso, obrigado pelo convite mais uma vez e espero que tenha sido legal. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, gente. Um abraço grande. Tchau, tchau. Beijo.